Graça e paz, meus queridos irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, através deste vídeo. Quero convidá-los para que juntamente façamos a leitura do texto que usaremos para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 17. Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 17. Nós vamos orar, depois então faremos a leitura do nosso texto. Nos alegramos, bondoso Pai, pelas muitas bênçãos recebidas. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade, meu Pai, pelo seu muito amor com que nos tem amado. Pedimos, meu Pai, a tua bênção para a leitura da tua palavra. Fala conosco, encha-nos com o teu bendito Espírito, meu Pai, que esta palavra possa trabalhar em nossas vidas e corações. É a minha oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo de número 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que o Senhor possa falar conosco através desta mensagem. Esperança. Meus amados, João Batista, na Bíblia, é apresentado como o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele, na verdade, preparou o caminho para o ministério de Jesus. João era conhecido como o pregador do arrependimento. Sua mensagem, embora dura, era necessária. Ele se posicionou de forma radical contra as normas judaicas, condenou os fariseus e líderes religiosos da nação como sendo uma raça de víboras. Para João, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, era necessário um arrependimento genuíno. E eu aqui abro um parênteses para dizer: há muitas pessoas equivocadas neste mundo. Há muitos pensando que tão somente pelo fato de terem nascido numa igreja, isso é o bastante para entrarem nos céus. Há muitos pensando que pelo simples fato de terem seus pais no caminho dos céus, isso também já é o suficiente para entrarem no reino dos céus. Outros pensam que pelo fato de serem praticantes de boas obras, isso também já será bastante para a salvação. E eu aqui devo lhes dizer que todos precisam ter um encontro pessoal com Jesus. Ninguém é salvo pela prática das boas obras, ninguém é salvo pelo fato de ter o papai ou a mamãe no caminho do Senhor. A salvação é individual. Todo ser humano precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Todos prestarão contas individualmente diante da presença do Senhor. João, então, estava bem certo, de que o simples fato de ser descendente de Abraão
não bastava para salvação. Era necessário um recomeço, era necessário um arrependimento genuíno, era necessário um encontro verdadeiro com o Senhor. E assim muitos receberam dele no Rio Jordão o batismo do arrependimento ao confessarem os seus pecados. João anunciava de uma maneira muito clara que ele estava apenas servindo como um arauto para o Messias que estava por vir. Ele apenas anunciava a chegada do Senhor Jesus. Jesus estava entre aqueles que receberam o batismo de João. João agora estava preso na fortaleza de Herodes, de acordo com o texto que lemos. Sua prisão é o ponto de partida para o grande ministério de Jesus na Galileia. E eu pergunto aos irmãos, por que razão Jesus iniciou o seu ministério na Galileia? Havia tantos outros lugares, mas por que razão Jesus então iniciou o seu ministério na Galileia? Não poderia ter iniciado em Jerusalém, por exemplo? Jesus iniciou o seu ministério na Galileia justamente para que se cumprisse uma profecia que fora predita pelo profeta Isaías. Em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, a Bíblia nos diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região à sombra da morte resplandeceu a luz. Zebulon e Naftali eram os dois territórios tribais que abrangiam a Galileia. Zebulon ficava na parte ocidental, na direção do Mediterrâneo, enquanto Naftali ficava mais para o leste, perto do lago da Galileia. O caminho do mar, meus amados, significa a importante estrada do Egito até Damasco, pela qual as caravanas dos comerciantes passavam durante muitos séculos. Essa região era chamada Galileia das Nações, ou Galileia dos Gentios, porque tinha uma população gentílica maior do que a Judéia. A razão para isso remonta aos dias de Isaías, quando os assírios começaram a invadir a Palestina. Eles então naturalmente tomaram os territórios mais afastados em primeiro lugar. Em 2 Reis capítulo 15, versículo 29, nós encontramos o seguinte versículo: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Os irmãos percebem? No lugar dos habitantes nativos, ele colocou povos dos países do leste. E assim, a população de Samaria, e em um grau menor a da Galileia, tornou-se uma mistura de judeus e gentios. Tornou-se então uma mistura de judeus e gentios. Mas Isaías tinha predito que nessa região haveria uma grande luz. Mateus destaca o início do ministério de Jesus na Galileia como o cumprimento, então, desta profecia. Uma das coisas que me alegra é o fato de pensar que as Escrituras são dignas da nossa credibilidade.
toda a Escritura aponta para a pessoa de Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras apontam para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, revela a pessoa de Jesus. Não há contradições nas Escrituras sagradas. Quando Jesus então começou a pregar, ele adotou o mesmo texto do seu precursor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A expressão "é chegado" significa literalmente está próximo. Jesus é Deus trazido para perto. Nele os judeus eram confrontados com o reino de Deus, um reino que se recusaram a aceitar. Logo nos primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, nós então encontramos o chamado dos primeiros discípulos. Quando Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos que pescaram. Um deles era Simão. Este é um nome muito comum entre os judeus na época de Jesus. Há 9 pessoas diferentes chamadas de Simão no Novo Testamento. Jesus deu a este o sobrenome Pedro. Este, que conhecemos como um dos primeiros discípulos, é chamado de Simão Pedro, que é a palavra grega para pedra. O outro era André. André é conhecido como o irmão de Pedro e é assim que ele é identificado no texto. Mas foi ele que primeiro levou o seu irmão a um contato pessoal com Jesus. Foi André quem primeiramente levou Simão a ter um encontro pessoal com Jesus. André foi quem avisou que um menino tinha um lanche com o qual 5.000 pessoas foram alimentadas, além de mulheres e crianças, depois de um milagre maravilhoso operado por Jesus. O texto é conhecido como o milagre da primeira multiplicação dos pães. André parece ter se escondido à sombra de Pedro, mas ele teve o seu próprio papel e executou-o de uma maneira tão fiel e eficiente. Os 2 irmãos estavam lançando as redes ao mar. Isso era feito nas águas rasas, perto da praia. E para esse propósito, então, eles usavam um tipo especial de rede. Ela tinha pesos para que pudesse chegar ao fundo e então arrebanhar um cardume de peixes. Jesus se dirige a esses 2 pescadores com uma ordem e uma promessa. Percebam, Jesus se dirige a Simão e a André com uma ordem e uma promessa: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele tinha uma convocação mais elevada, uma tarefa extremamente maior para ambos. A tarefa mais importante do mundo, meus amados, é ganhar almas para Jesus. Nenhuma tarefa neste mundo se iguala à tarefa de conduzir pessoas a Jesus. Amém? Que privilégio é conduzir almas à presença do Salvador. Pedro e André foram privilegiados por serem os primeiros discípulos, Os 2 primeiros que Jesus então convidou para acompanhá-lo em seu trabalho. As palavras que Jesus usou ao chamá-los indica que aquele chamado era divino. Não era um chamado qualquer. Jesus não estava chamando Pedro e André para uma obra qualquer.
Então esse chamado era sim um chamado divino. Vinde após mim. Era uma obra gloriosa. Eles estavam deixando de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de almas. E a história nos diz, meus queridos, que eles automaticamente, ao ouvirem a voz de Jesus, deixaram o barco, deixaram as redes, deixaram os peixes, os amigos de pesca e seguiram a Jesus. Abraçaram aquele chamado, deram suas vidas em função desta obra tão gloriosa. As palavras também dirigidas por Jesus denotam uma preocupação divina. Eu vos farei pescadores de homens. Foram palavras de Jesus. Então Jesus está dizendo para André e para Simão: eu vos farei pescadores de homens. Isso era a responsabilidade de Jesus. Jesus queria o coração de Pedro e André. Jesus queria a disposição, Jesus queria as mãos de ambos. Agora, era Jesus quem os capacitaria, era Jesus quem os usaria em suas mãos. E eu aqui digo para os irmãos: o Senhor quer a nossa disposição, o Senhor quer a nossa voluntariedade. Usar as nossas vidas é responsabilidade dele. Então, o Senhor quer as nossas vidas em seu altar. É Ele quem vai nos usar, é Ele quem vai nos capacitar para o cumprimento desse propósito. E as palavras dirigidas por Jesus também denotam uma missão divina. Eu vos farei pescadores de homens. Não mais pescadores de peixes. E olha, irmãos, essa era a profissão daqueles homens. Eles viviam da pesca. E Jesus não estava desmerecendo a profissão de Simão. Jesus não estava desmerecendo a profissão de André. Não. Jesus queria atrair a mente de ambos, né? Jesus queria que eles soubessem que aquela era uma missão divina. Eles seriam então pescadores de almas, pescadores de homens. Não houve hesitação por parte daqueles que ouviram o chamado. Não houve hesitação por parte de André e por parte de Simão. Eles deixaram então o barco, deixaram as redes, deixaram os amigos e seguiram a Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu um barco de pescadores perto da praia. Nele estavam Zebedeu e os seus 2 filhos, Tiago e João. Eles estavam consertando as redes, preparando-se para mais uma noite de pescaria. Jesus também o chamou para segui-lo. E da mesma maneira que aconteceu com André e Simão, imediatamente Tiago e João deixaram seu pai, deixaram o barco, deixaram as redes e o seguiram. Foram chamados não para contarem uma história, mas foram chamados para testemunharem sobre uma pessoa. Meus amados, nós também fomos chamados, não para sermos contadores de história, mas nós fomos chamados para darmos testemunhos do Evangelho da graça de Deus. Atos 1:8 nos diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma testemunha é alguém que viu, que presenciou
algo, um fato, e vai ter condições de relatar. Você que conhece a graça de Deus, você que já teve um encontro pessoal com Jesus, você é uma testemunha e você tem condições de contar aos outros, de compartilhar com outras pessoas o amor de Deus. Você é fruto desse amor. Então que o Senhor possa usar a sua vida bem como a minha vida, para que outros conheçam a sua graça. Amém? Estes 4 homens são sempre citados em primeiro lugar nas listas dos 12 apóstolos. Interessantes, né? Interessante. Eles vêm sempre em primeiro lugar. 3 deles, Pedro, Tiago e João, se tornaram bem íntimos de Jesus. Nós os vemos com Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Nós os vemos com Jesus no Monte da Transfiguração. Nós também os vemos com Jesus no Getsêmani. 2 deles, Pedro e João, estão fortemente associados nos primeiros capítulos do livro de Atos. Pedro foi o principal porta-voz do círculo apostólico, tanto nos evangelhos quanto em Atos. Foi Pedro quem pregou no dia de Pentecostes, quando 3.000 almas se converteram a Jesus. Um dia glorioso, um momento tão especial. Tiago era evidentemente um líder reconhecido no grupo, porque ele se tornou o primeiro mártir entre os apóstolos. Assim, meus irmãos, Jesus deu início ao seu ministério terreno. Mateus 4,16 nos diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O versículo 17 nos diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, os versículos 35 e 36 nos dizem: e assim percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Jesus os amou como ninguém os tinha amado. O mesmo acontece nos dias de hoje. Jesus ama o ser humano como ninguém. Jesus fez por eles o que jamais alguém tinha feito. Jesus continua fazendo pelo ser humano o que ninguém pode fazer. Jesus se importou por eles como jamais alguém havia se importado. Jesus continua se importando pelo ser humano como jamais alguém se importou. 1 João 4,9 nos diz: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que maravilha! Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ele veio para nos dar vida. Que texto glorioso! Jesus veio a este mundo para nos dar vida. Então, ele morreu para que tivéssemos vida, né? O santo morrendo pelos profanos, o justo pelos injustos. Você conhece Jesus como Salvador? Você já teve um encontro pessoal com ele? Já teve os seus pecados por ele perdoados? Então entenda que Jesus veio a este mundo para lhe dar vida. Aqueles que estavam assentados à sombra da morte, assentados em trevas,
Eles viram uma grande luz. A estes a luz brilhou. E eles tiveram a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus. Ele continua sendo luz para os que andam em trevas e vida para os que vivem assentados à sombra da morte. Hoje, meus queridos, nós somos as testemunhas. Nós somos chamados a proclamar com amor as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mais de 2000 anos são passados. Quando olhamos para trás, percebemos o milagre que Jesus operou. A cruz permanece vazia, mas o trono está ocupado. Jesus veio a este mundo, ele deu a sua vida por nós, ele morreu, ele desceu ao sepulcro, mas o sepulcro também está vazio porque ele ressuscitou, mas ele voltou para a presença do Pai e o trono está ocupado, ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. Todos aqueles que humildemente chegarem diante da presença do Senhor e a Ele se entregarem confessando os seus pecados, terão paz, terão alegria verdadeira e salvação eterna. Esse é o propósito para o qual Jesus veio a este mundo. Ele veio para que tivéssemos paz. Paz é o que todos querem ter. Esperança é o que todos desejam ter. E este foi o propósito para o qual Jesus veio a este mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados à sombra da morte, a estes a luz brilhou. Que Deus abençoe a sua vida. Você que já teve um encontro com Jesus, seja uma testemunha. Compartilhe com outras pessoas as maravilhas do Evangelho. Divida com outras pessoas a experiência que você já teve com Jesus. Você que me ouve neste momento, você talvez ainda não teve um encontro com Jesus, você talvez não tenha ainda essa paz, você não desfruta ainda desta esperança, deste gozo no coração. Venha Jesus, entregue o seu coração a Ele. Entenda que Ele o ama como ninguém, Ele se importa com você como ninguém. E foi por você que Ele morreu naquela cruz, para que sua vida fosse transformada, para que você tivesse esperança, vida e salvação. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Graças te damos, bondoso Pai, pela palavra. Te louvamos porque todas as profecias contidas em sua palavra se cumprem. E o texto que lemos nada mais é do que o cumprimento de uma delas. Jesus veio para cumprir o que fora predito pelo Senhor. Por amor, Jesus deu a sua vida por nós. Ele veio para morrer e, morrendo, nos deu vida, esperança e salvação. Abençoe, meu Pai, o coração de todos aqueles que nos ouvem. Abençoe o coração daqueles que já tiveram um encontro com Jesus e talvez não estejam vivendo como deveriam e poderiam viver. Pai, nos ajude a testemunhar, nos ajude a dividir com outras pessoas as maravilhas do Evangelho. Que sejamos mais comprometidos com o Evangelho, meu Pai. Que tenhamos um amor maior pelas coisas do Senhor. Faça de nós verdadeiros instrumentos em suas mãos. Que possamos aceitar o chamado do Senhor
tal como André, tal como Simão, tal como Pedro, Tiago e João e tantos outros. Usa-nos nas tuas mãos. É a nossa oração, meu Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo e até a próxima mensagem.